Obeliscos, o Egito espalhado pelo mundo, você já passou por um deles. Talvez hoje, talvez ontem, talvez a vida inteira, e nunca parou para pensar. Porque ninguém para. A gente anda, atravessa a rua, olha o celular, reclama do trânsito, da vida, do trabalho, e passa direto por um monumento que tá ali há décadas, às vezes séculos, observando todo mundo fingir que ele não existe. E tudo bem, ignorar sempre foi mais confortável. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples, daquelas que incomodam justamente por serem simples demais. Por que tantas cidades do mundo possuem exatamente o mesmo tipo de monumento, mesma forma, mesmo formato, mesma obsessão por uma estrutura alta, estreita, pontuda, apontando para o céu como se estivesse tentando dizer alguma coisa? E não, isso não é moda arquitetônica, não é coincidência. E definitivamente não é só decoração urbana, mas fica tranquilo. No começo, todo mundo prefere acreditar que é. Roma tem, Paris tem, Londres tem, Nova York tem, e São Paulo também tem, cidades separadas por oceanos, culturas, línguas, religiões e guerras. Cidades que nunca sentaram numa mesa e combinaram nada, mas que curiosamente decidiram copiar o mesmo símbolo. Um símbolo que não nasceu na Europa, não nasceu na América, e muito menos no mundo moderno. Ele nasceu há mais de 3.000 anos, às margens do rio Nilo, no Egito Antigo. E aqui começa a parte que quase nunca te contam direito. Os obeliscos egípcios não eram esculturas decorativas, não eram homenagens, e não foram criados para embelezar cidade nenhuma. Eles eram instrumentos de poder, representavam o sol, representavam a criação, representavam a ligação direta entre os deuses e o faraó. Era o Egito gravando em pedra uma mensagem muito clara. O poder não vem do povo, o poder vem do alto, e passa por quem governa. Cada obelisco era esculpido em um único bloco de granito, um bloco só, sem colagem, sem correção, sem margem para erro. Se rachasse, perdia tudo. Se errasse o ângulo, jogava anos de trabalho fora. E não estamos falando de pedrinhas, estamos falando de blocos com dezenas, às vezes centenas de toneladas. Depois disso vinha a parte mais absurda. Esses obeliscos eram transportados por quilômetros, sem guindaste, sem motor, sem tecnologia moderna, só engenharia, cálculo, logística e uma organização que muita gente ainda insiste em subestimar. Mas claro, é mais confortável dizer que era só força bruta e um monte de gente empurrando. Sempre é. Agora presta atenção nessa virada, porque aqui o jogo muda. Se os obeliscos pertenciam ao Egito, por que eles estão espalhados pelo mundo? Quem decidiu tirá-los de lá? Quem autorizou? E por que as cidades mais poderosas do planeta fizeram questão de colocar esses monumentos em praças centrais, avenidas principais? Porque ninguém coloca um símbolo aleatório no centro da própria cidade. Símbolos não são neutros. Eles comunicam, eles impõem, eles marcam território. Quando o império cai, os símbolos não somem, eles são reaproveitados. Os romanos fizeram isso, a Europa fez isso, as grandes potências fizeram isso. Levar um obelisco não era só levar uma pedra, era levar um símbolo de autoridade milenar e dizer, sem falar nada, agora isso também é nosso. E talvez seja por isso que esses monumentos continuam lá até hoje, de pé, intocados, respeitados, enquanto tanta coisa ao redor muda. Talvez porque símbolo não perde poder, ele só muda de dono. E é exatamente isso que essa série vai investigar. Sem misticismo barato, sem teoria maluca de internet, sem papo de segredos proibidos para ganhar clique fácil. Aqui a gente fala de história, de poder e propaganda, e de como símbolos antigos continuam moldando o mundo moderno. Vamos analisar obelisco por obelisco. De onde veio, quando foi removido, quem mandou levar, e principalmente, por que ele está exatamente naquele lugar. Porque posição nunca é aleatória, e tudo começa aqui, no Brasil, no coração de São Paulo, um obelisco que você já viu, que você provavelmente já ignorou, e que quase ninguém sabe explicar direito por que existe. Um monumento que não está ali por acaso, nem no formato, nem no local, nem no momento histórico em que foi construído. Mas isso fica para o próximo episódio. Agora, se você acha que tudo isso é só coincidência, ótimo. Comenta aí embaixo e explica pra gente por que metade do mundo resolveu copiar um símbolo egípcio sem motivo nenhum. Se esse vídeo te fez olhar diferente para algo que sempre esteve aí, deixa o like. Não porque ajuda o canal, mas porque mostra que você ainda questiona o que vê. Compartilha com alguém que passa por esses monumentos todo dia e ainda acha que é só enfeite urbano. E se inscreve no canal, porque essa série não foi feita para confortar ninguém. Ela foi feita para incomodar obeliscos. O Egito nunca foi embora. Ele só se espalhou.